Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje o tema é o artigo 7º, parte 2. Porque o artigo 7º do Código Penal, ele é muito extenso. Então, eu fiz um vídeo anterior que eu falei sobre o princípio real, o princípio da proteção, da extraterritorialidade incondicionada. E agora, na parte 2, eu vou falar sobre a extraterritorialidade condicionada, dando continuidade ao vídeo 1, fazendo o vídeo parte 2, iniciando falando sobre a extraterritorialidade condicionada. O próprio nome já diz, né, pessoal? Lembrando que extraterritorialidade são os crimes cometidos à distância, no exterior, no estrangeiro. Nós vamos ter a extraterritorialidade condicionada quando a nossa lei, para alcançar um crime praticado no exterior, no estrangeiro, depende das condições anunciadas pelo legislador. Aqui no inciso 2, na linha A, né, fala-se os crimes que, por tratado ou convenções, o Brasil se obrigou a reprimir. Aqui, pessoal, nessa linha A aqui do inciso 2, do artigo 7º, aplica-se o princípio da justiça penal universal, cosmopolita. O que significa esse princípio? Crimes graves que ofendem bens fundamentais e que justifica a aplicação da lei brasileira, ainda que o crime tenha ocorrido em outro país, independente da nacionalidade do réu. Quando aqui fala por tratado ou convenções, porque o Brasil ele tem um acordo, não só com a Convenção de Viena, com regras internacionais, que ele tem que obedecer, né? São concessões. Então o que acontece? Aqui versa sobre crimes que o Brasil tem que reprimir, como o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, a escravidão, o racismo. Tudo isso são crimes que por convenções o Brasil é obrigado a reprimir. A nossa segunda hipótese, que está aqui no inciso 2, a linha B, são os crimes praticados por brasileiro. Então, um brasileiro vai lá, está lá no exterior, pratica um crime e foge para o Brasil. O Brasil não vai extraditar um brasileiro, né? Porque ele é brasileiro. Aí entra o princípio da nacionalidade ativa. O que significa esse princípio da nacionalidade ativa? Que quando o agente que praticou o crime, o agente ativo que praticou o crime é brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Aqui a gente está falando de uma extraterritorialidade condicionada, crimes praticados por brasileiro. Agora, por que nesse a linha B aqui é uma extraterritorialidade condicionada, é uma condição, uma hipótese, né? Porque as condições são outras. Porque envolve extradição, o brasileiro que cometeu crime lá fora pode ter dupla nacionalidade. Então, são questões que envolvem condições. Inciso 2, a linha C, fala crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedades privadas, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Pessoal, vocês lembram quando a gente falou sobre o princípio da territorialidade, que aplica-se à lei brasileira em território nacional, tanto no espaço terrestre, no espaço aéreo correspondente, no espaço marítimo correspondente, a partir de 12 milhas náuticas da orla, e no alto mar também, que é chamado terra de ninguém. Porém, aqui nesse artigo, a gente está falando de crimes praticados em território estrangeiro. A embarcação não tá mais em território brasileiro. A gente vai imaginar um navio de propriedade privada ou uma aeronave privada que o crime acontece já em território estrangeiro. Não está mais em território nacional.
Aí entra uma extraterritorialidade condicionada, porque o que vai valer aqui? O princípio da bandeira, contrapondo a lei do território de um outro país. Porque se a embarcação está em mar territorial estrangeiro, vai aplicar a lei estrangeira. Porém, a gente tem o princípio da bandeira, ou chamado princípio da representação. Então, para resolver esse conflito, a gente tem essa extraterritorialidade condicionada. Existem condições para resolver esse conflito. E aí, pessoal, a gente vê no parágrafo 1, eu vou ler aqui, nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então não tem nenhuma condição. Aqui está falando do que a gente falou no vídeo 1, sobre a extraterritorialidade incondicionada, quando se aplica-se a lei brasileira no exterior, independente de qualquer requisito ou condições. No parágrafo 2º, nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições, que são 5 condições. É um concurso de condições para a aplicação da lei brasileira. Quais são essas 5 condições, né? A linha A, entrar o agente no território nacional. A linha B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Por exemplo, o sujeito está em Amsterdã e ele está com porte de drogas e etc. Em Amsterdã, que tem uma cultura diferente, que é aberta às drogas, né? E ele chega aqui no Brasil, ele não pode ser punido. Por quê? Punido com uma infração e etc. Por quê? Porque o fato tem que ser punível também no país em que foi praticado. Em Amsterdã, o consumo de droga não é nem uma pequena infração. Lá é aberto, né? Assim como o adultério. No Egito, o adultério é um crime. Aqui no Brasil já aconteceu o abolício criminis. A gente já estudou lá no artigo 2º. O que é o abolício criminis? Quando a lei é abolida, extinta. Adultério no Brasil não é mais crime. Então ficou claro, pessoal? Ser o fato punível também no país em que foi praticado o crime. A terceira condição é estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A quarta condição é não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Aqui, pessoal, é o seguinte, vamos imaginar que um brasileiro cometeu um homicídio em outro país e ele cumpriu a pena lá e veio para o Brasil. O Brasil não vai poder aplicar a pena de novo aqui, porque ele já cumpriu a pena no outro país. Por isso que fala aqui, ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. No caso, se ele não cumpriu a pena lá, ele vai continuar cumprindo a pena aqui, o restante da pena. Isso a gente vai ver lá no artigo 8º, que tem relação com essa quarta condição aqui. Agora, nessa quarta condição mesmo, se o agente brasileiro foi julgado, condenado, e por algum motivo ele conseguiu fugir e não cumpriu a pena lá no exterior por um crime que ele cometeu, ele vai cumprir a pena aqui, vai abrir um processo para ele e ele vai cumprir a pena aqui no Brasil, vai aplicar a lei penal brasileira. E a quinta condição é não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então, pessoal, aqui a gente falou das 5 condições de extraterritorialidade condicionada. Então, pessoal, para simplificar, quando a gente escuta extraterritorialidade condicionada, é a aplicação da lei em crimes que acontecem no estrangeiro com condições. E a gente tem que lembrar das 3 hipóteses que é colocado no inciso 2. A primeira, que é crimes que por tratados ou convenções o Brasil é obrigado a reprimir.
crimes praticados por brasileiros, é a segunda hipótese, que aí aplica-se o princípio da nacionalidade ativa, que que é a nacionalidade ativa? Que é crimes praticados por brasileiros, que aplica-se a lei brasileira, princípio da nacionalidade ativa. E a terceira hipótese, recapitulando, são os crimes praticados em embarcações ou aeronaves privadas em territórios estrangeiros, que aí é o princípio da bandeira, o princípio da representação, é uma extraterritorialidade condicionada. Então eu mencionei as 3 hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Porém, só vai acontecer a aplicação da lei dessas 3 hipóteses se estiver presente as 5 condições que está aqui no artigo 7º, que eu já analisei, que é entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A quarta condição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E a quinta condição, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. E aí, pessoal, a gente entra agora na extraterritorialidade supercondicionada ou hipercondicionada, que é quando, eu vou ler aqui no parágrafo 3, são crimes cometidos contra brasileiros. Eu vou ler aqui o parágrafo 3º do artigo 7º. Olha como é extenso esse artigo. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A, não foi pedido ou foi negada a extradição. A linha B, houve requisição do ministro da Justiça. Preste atenção, pessoal. Aqui aplica-se o princípio da nacionalidade passiva, que é quando o agente passivo é brasileiro. Então aplica-se, quando a gente estava falando de a nacionalidade ativa, é quando um brasileiro pratica um crime fora do Brasil, aplica-se a lei brasileira porque ele é brasileiro. Aqui a gente está falando da aplicação da nacionalidade passiva. Aplica-se a lei brasileira em um estrangeiro que cometeu um crime contra um brasileiro. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se vocês lembram, do caso do cachorro. Era um florista que estava entregando flores, um brasileiro lá nos Estados Unidos, e ele estava passando um casal, ele achou o cachorro engraçadinho e foi passar a mão no cachorro. O cara não gostou, tirou uma arma e deu um tiro nele e matou ele. Esse é um típico caso do princípio da nacionalidade passiva, que é um brasileiro vítima, porque ele é um agente passivo, ele não é um agente ativo. O agente ativo foi um estrangeiro que praticou crime contra o agente passivo brasileiro. É o princípio da nacionalidade passiva, que a gente encontra aqui numa linha A do parágrafo 3º, quando não foi pedido ou foi negada a extradição, porque aí tem que entrar com um pedido de extradição do estrangeiro. Então é uma extraterritorialidade condicionada, porque em alguns países vai ser negada essa extradição. E muitas vezes esse agente que cometeu crime contra um brasileiro, ele vai cumprir no seu próprio país. Mas mesmo assim o Brasil vai entrar com um processo para tentar trazer esse indivíduo para o Brasil para cumprir a pena aqui. E em alguns casos existe a intercessão do ministro da Justiça. Bom, pessoal, a gente encerrou aqui o artigo 7º. Destrinchei aqui, esse Código Penal meu já está todo amassado de tanto ler, isso é bom. Vamos estudar a lei penal, é muito bacana. Pessoal, próximo vídeo, artigo 8º e artigo 9º. Se ficou alguma dúvida, é normal a gente esquecer algum detalhezinho,
coloca aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.